Olá, boa noite. Cobrador de ônibus é morto com um tiro na nuca enquanto trabalhava no município de Caxias. Maranhão coleta DNA de presos beneficiados com saída temporária para o Natal. Solicitação do seguro-desemprego pode ser feita a partir de agora pela internet. E ainda, Jornal da Difusora mostra a tradição do presépio que atravessa gerações. Um cobrador de ônibus natural do município de Matões foi executado hoje à tarde enquanto trabalhava. Os suspeitos do crime que estavam em uma moto ainda não foram presos. Segundo informações colhidas pela polícia, Diego Barbosa dos Santos foi executado com um tiro na nuca enquanto trabalhava. O crime aconteceu por volta de 1h da tarde, na Rua do Cotovelo, bairro Três Corações. O homem que efetuou o disparo estava na garupa de um suposto mototaxista. Por volta de 13 horas fomos acionados pelo Copom para deslocar até a Rua do Cotovelo, que ali teria acontecido um crime de homicídio. Nós deslocamos, já chegamos lá e observamos o corpo tirado ao chão. Mantivemos contato com populares e com o motorista do ônibus, pois a vítima trabalhava cobrador do ônibus. O motorista estava no interior do veículo, ele nos relatou que o Diego, que é a vítima, estaria na parte posterior do veículo, acondicionando algumas bagagens no porta-malas, quando ele ouviu um disparo de arma de fogo. Ele desceu do veículo e, chegando lá, ele deparou-se já com o corpo do Diego tirado no chão. A vítima era natural da cidade de Matões e trabalhava como cobrador de uma empresa de ônibus, que fazia linha de lá para Caxias. Os envolvidos no crime conseguiu fugir, mas a polícia vai continuar o trabalho de investigação. Vamos repassar para a autoridade judiciária, que vai dar continuidade nas investigações. Mas ninguém sabe de mais nada, nome, características de onde são esses indivíduos? A princípio não, mas tenho certeza que a polícia judiciária vai conseguir muito em breve informações para dar prosseguimento ao inquérito. Cerca de 800 internos dos regimes fechado e semiaberto do Maranhão terão direito à saída temporária de Natal, decorrente de decisão da Justiça Estadual. Para garantir medidas de prevenção ao crime e maior taxa de retorno, o governo do Maranhão está coletando o DNA desses presos. Foram coletadas 600 amostras. O Instituto Forense precisou fazer um mutirão para garantir que nenhum detento que tenha cometido crime hediondo saia do presídio durante este benefício sem um perfil genético. A coleta do DNA foi feita dentro dos centros de detenções, por meio da mucosa oral, ou seja, nada de sangue. Até porque a própria Lei 12.654/2012, que prevê o perfil genético, determina que seja indolor. A ideia é compartilhar e comparar os dados dos bancos de perfis genéticos da União, Estados e Distrito Federal. Traduzindo a intenção da lei, todo vestígio encontrado no corpo da vítima em consequência de crimes graves será confrontado com o perfil genético disponível no banco de dados. Daí, se o perfil bater, tem-se uma prova concreta de autoria, principalmente tratando-se de crimes sexuais, quando na maioria dos casos não há prova testemunhal. Segundo a diretora do Instituto, o processo é até educativo, pois acaba inibindo o detento a cometer novos crimes. A gente tem uma diminuição dessa sensação de impunidade e também uma garantia para a pessoa que vai sair no indulto de Natal, de que, por exemplo, se ela não cometeu aquele crime, ela está resguardada através da comprovação. Saindo dos presídios, todo o material vem para o laboratório. Aqui, as amostras são removidas e colocadas nesta máquina, que é o analisador genético. Parece coisa de outro mundo. E o resultado final é esse aqui, ó, o eletroferograma, que na verdade é um conjunto de números. E é exatamente isso aqui que vai para o banco de dados. Certo, doutor? Agora eu queria que o senhor explicasse melhor como é que funciona tudo isso. Certo. A amostra, após passar pelo analisador genético, o resultado desse material vem expresso assim, como se fosse um eletrocardiograma, que nós chamamos de eletroferograma. Ele vem mostrando quais são os alelos que cada pessoa vai expressando. Então, como a gente sabe, a pessoa tem metade do material genético da mãe e a outra metade do material genético do pai. Essa sequência de alelos, que aqui estão indicados por números, formam como se fosse um grande CPF.
onde cada um tem a sua individualidade. Uma espécie de CPF, né? Cada um tem o seu. Uma espécie de CPF genético. O resultado é preciso e confiável, porque entre milhões de pessoas no mundo inteiro, só você tem o seu DNA. E isso tem ajudado não só na identificação criminal, mas também na identificação de pessoas desaparecidas. E a partir de agora, o trabalhador já pode solicitar o seguro-desemprego totalmente pela internet. Por meio do portal Emprega Brasil, o segurado pode ainda liberar o pagamento sem ter que ir presencialmente a uma agência de atendimento do Ministério do Trabalho. De janeiro a novembro deste ano, 84 mil pessoas receberam o seguro-desemprego no Maranhão, o que representou 329 milhões de reais pagos em benefícios. Direito de todo trabalhador demitido sem justa causa e que não tem outra renda, o seguro-desemprego é um auxílio em dinheiro pago por tempo determinado e de forma parcelada. Eram 6 meses, agora 1 ano, 12 meses de carteira de trabalho. Na segunda solicitação, 9 meses. E na terceira solicitação, 6 meses. Tá? E esse cálculo é feito de acordo com a remuneração, né? O mínimo valor a ser pago é o salário mínimo e o máximo é R$ 1.677. Desde novembro do ano passado, o trabalhador podia fazer o requerimento do seguro-desemprego pela internet, mas precisava vir até uma agência para confirmar os dados. Agora, não precisa mais. Todo o processo pode ser feito pela internet, o que vai garantir mais eficiência e comodidade, além de reduzir custos. O portal vai permitir que um maior número de trabalhadores seja atendido diariamente. Além disso, o prazo para recebimento do benefício começará a contar a partir da solicitação feita pela internet. O prazo para solicitar o seguro-desemprego ainda é de 120 dias, sendo que pelo portal o prazo continua o mesmo, só que se depender de autorização do posto, a data da solicitação contará como término do prazo dos 120 dias. O trabalhador que não puder fazer a sua solicitação pelo site, ele pode agendar no Ministério do Trabalho seu atendimento e realizar sua habilitação, normalmente aqui na Superintendência. E daqui a pouco, polícia apreende mais de R$70 mil roubado de banco no município de Bacabal. E ainda, especialista sugere planejamento de despesas com o 13º salário para os maranhenses. Três homens foram presos e um adolescente apreendido na zona rural da cidade de Fortaleza por receptarem mais de R$70 mil do roubo ao centro de distribuição de Bacabal. Pelas informações policiais, os 4 são do Ceará, mas trabalhavam como ambulantes no Maranhão. Os conduzidos disseram à polícia que não tem relação direta com o bando e que realizou o assalto e que pegaram a quantia de dinheiro no caminho da fuga dos criminosos. Um decreto foi assinado pelo prefeito de Imperatriz para a desapropriação do prédio onde funciona o Hospital Municipal, alugado há 20 anos pela Prefeitura. As reclamações sobre o atendimento e estrutura do Hospital Municipal de Imperatriz são muitas. Não tem ar-condicionado, precisa trazer ventilador, cadeira para a gente sentar. Para resolver alguns desses problemas, nesta última terça-feira, o prefeito de Imperatriz editou o decreto para a desapropriação do prédio alugado pela Prefeitura. Quando se verificou uma grande demanda de locação de imóveis, automaticamente a equipe técnica verificou a viabilidade de a gente conseguir fazer um financiamento do prédio do Socorrão e para que a gente consiga desapropriar e esse imóvel se torne um imóvel público nosso. A análise avaliatória do prédio já foi feita. A partir de agora, será realizada uma ação de desapropriação por meio da Fazenda Pública. E logo em seguida, a Prefeitura deve entrar com uma ação judicial junto ao Ministério Público. O processo está previsto para que seja concluído no final de 2019.
Atualmente, o Hospital Municipal de Imperatriz atende cerca de 15 municípios conveniados e faz uma média de 10 mil atendimentos por mês. Para fazer as reformas devidas no prédio, ou seja, que vai ser do município o prédio. Então vai ser de grande valia para a comunidade de Imperatriz e toda a região tocantina. O município terá também o apoio do governo do estado, que deve contribuir com cerca de 6 milhões de reais para a aquisição do prédio. Mas como queríamos fazer uma reforma num imóvel particular? Então a lei proíbe. Então passamos para o segundo passo, que são os atos preparatórios para poder desapropriar o socorrão. Com o fim de ano, muita gente aproveita para saldar dívidas ou investir nos materiais escolares dos filhos. Especialistas alertam que a prioridade é quitar os débitos para evitar os juros. O Anderson recebeu a segunda parcela do 13º. Junto com o dinheiro, veio uma porção de contas que vão aumentar com a chegada da primeira filha. Bastante conta, ainda mais tanto cartão de crédito, conta de casa, enxoval de criança, e tudo vai se acumulando com pouco recurso. Por isso o desafio agora é fazer tudo caber no orçamento, calcular, colocar no papel as despesas e definir qual será a prioridade na hora de gastar esse dinheiro. Mas não pense que é fácil. Eu ainda não consegui achar um norte para isso. Ainda não consegui ver se é mais fácil para mim ou então mais vantajoso sanar todas as minhas dívidas com a parcela do 10º, ou então investir em algo que para mim seria mais vantajoso, investir na minha filha, no baby shower, ou então em enxoval, ou então de casa, enfim, tudo isso. A preocupação do Anderson é a mesma de que muitos maranhenses nessa época do ano que recebem o 13º e não sabem se gastam com as festas de fim de ano, com o pagamento de dívidas ou se poupam para uma emergência futura. Para essa especialista financeira, a prioridade deveria ser sempre o pagamento de dívidas, manter o nome limpo e evitar os juros. Não vale a pena mais você deixar essa dívida rolar e ficar pagando juros em cima de juros, que são os nossos juros compostos. Infelizmente, as pessoas têm esse hábito de fazer isso e deixar para lá, e aí passa o tempo e não consegue movimentar mais aquele dinheiro, porque fica com aquela coisa, aquela pressão, se preocupando. A dica é não sair consumindo e fazer um planejamento de todas as despesas existentes, incluindo os gastos que virão com o início do ano e, se possível, aplicar algum dinheiro. Já sobre a preocupação do Anderson com o enxoval e o baby shower da filha, o conselho é de quem também espera a chegada de uma nova vida. Inicialmente, eu não diria para o Anderson gastar todo o 13º dele nas coisas básicas da filha dele. Eu diria, Anderson, até o que ela precisa de imediato. Mas eu tenho certeza que a família do Anderson com certeza ajudaria. Cada um dando um pouquinho, dá para sair tranquila dessa situação. E daqui a pouco, crianças da Zona Rural de São Luís são beneficiadas com Natal Solidário. E ainda, a Jornal da Difusora mostra a tradição do presépio que atravessa gerações. Mais de 200 crianças da comunidade Vila Maranhão, na Zona Rural de São Luís, foram beneficiadas hoje com o Natal Solidário. Um dia diferente, com direito a presentes, diversão e também música. Toda a programação foi desenvolvida para mais de 200 crianças de uma escola pública da rede municipal, no bairro Vila Maranhão. A ação tem a colaboração de palestrantes e voluntários e é parte do projeto Amigos da Mariana. Foi criado por parentes da publicitária assassinada em 2016. O projeto nasceu no coração da minha mãe, que foi uma necessidade da nossa família de transformar a dor que a gente vivia em amor, em alegria, porque quando nós entramos numa escola, nós recebemos tantos sorrisos, tanto abraço, tanto amor, e a gente tem um sentido para continuar. Carolina afirma ainda que o projeto tem crescido, principalmente pela colaboração de amigos e voluntários, e o retorno não poderia ser melhor.
somos abraçados pela nossa cidade. A nossa população é um povo solidário e a gente se sente muito amado por isso e a gente não tem nada que reclamar. Ele é um projeto totalmente realizado por doação. Mesmo sentimento de quem colabora e também recebe apoio. Está sendo tudo de bom. Eu mesmo estou felicíssima, sabendo pela presença deles aqui, né, que estão contemplando as nossas crianças, os presentes que estão ali para eles, lanche ali para eles, isso aí é tudo. Não posso desejar agradecer a Deus. Para a gente é muito gratificante, é uma honra estar trazendo alegria e principalmente o fomento da leitura para as crianças, tá certo? Transformando esse mundo que está tão difícil para as crianças de um modo, ensinando na realidade, ensinando de uma forma mais lúdica para as crianças que o mundo pode ser muito melhor e só depende de nós. O que dizer então delas? A animação com todo o carinho recebido fala por si só. E nesta época do ano, muitas famílias seguem a tradição de enfeitar suas casas com os tradicionais presépios, que representam o nascimento do menino Jesus. Um ritual mantido que atravessa gerações, com uma história que você acompanha agora na reportagem de Geice Gomes. O Natal é uma festa daquelas na casa da dona Nair. 12 filhos, né? 36 netos, 24 bisnetos. Então não é preciso nem convidar ninguém. Porque a casa vem, aí vem as esposas dos filhos, a casa fica cheia, viu? Mas o espírito natalino chega por aqui muito antes do dia 25. Começa com a montagem do presépio, que é uma tradição nessa família, passada da dona Nair para o filho dela, o Uimar. Meu filho, ele é que arma tudo isso, aqui, a presépio, tudo é com ele, né? Acho que é porque ele foi criado num ambiente assim. E aí ele ficou, todo ano ele tem que fazer isso, né? Sim. A decoração que simboliza o nascimento de Jesus é montada nesta casa todos os anos, 4 semanas antes do Natal. Ao longo das semanas, 4 velas são acendidas no ritual para a chegada do menino Jesus. Tanto o presépio quanto a árvore de Natal permanecem enfeitando o lar até o dia de Reis, celebrado 6 de janeiro. Faz a oração das velas. A gente acende a vela e tem uma oração. E tem também a oração do presépio. Quando a gente arma o presépio, a gente acende os incensos, né? Faz aquele ritual e temos essa oração do presépio. É pela fé e pela família que o Uimar se dedica tanto à decoração natalina. É que o que para alguns é só enfeite, para eles é expressão de amor. Uma tradição e uma promessa até, né? Que agora eu tenho essa promessa agora de montar o presépio todo ano. Eu tenho que fazer, até morrer, eu não vou deixar de fazer. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.